Senhor, tu tens sido o nosso refúgio. Números 13, versículo 25 diz assim: depois voltaram de espiar a terra, ao fim de 40 dias, e caminharam e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz, e tornando deram-lhe conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhe o fruto da terra. E contaram-lhe e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. E este é o fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul. E os heteus, e os jebuseus, e os amorreus habitam na montanha. E os cananeus habitam ao pé do mar e pelo ribeiro do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com eles subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores. E todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendente dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Poder sentar. Primeiro nós vamos falar sobre esse pedaço da história, e vamos então mostrar para os irmãos o que aconteceu com a nação de Israel que estava crescendo ainda. 12 homens foram enviados para olhar, espiar a terra e trazer notícia. Passado então 40 dias, eles voltaram e trouxeram esta notícia. Também trouxeram um cacho de uva, que teve que 2 homens carregar. Colocaram uma madeira, 2 homens tiveram que carregar um cacho de uva, de tão grande que era. E trouxeram então as novidades da terra. E eles afirmaram que era uma terra que manava leite e mel. Quando Deus levantou Moisés lá no Egito para tirar o povo do Egito, o Senhor mandou dizer ao povo que ele estaria conduzindo o povo para uma terra que manava leite e mel. Maná vem de manancial. Manancial, não sei se vocês já viram, é aonde verte algo da terra. Não existe manancial assim em todo lugar de mel, e nem existe manancial de leite. É apenas uma força de expressão. É porque a terra é tão produtiva que as vacas lá produzem muito leite. E também mel. E isso Deus anunciou através de Moisés que seria uma terra maravilhosa. E realmente os espias foram e viram que a terra muito boa. No entanto, esses 10 homens, eram 12, mas 10 homens difamaram a terra. Porque lá naquela terra, além de várias nações que habitavam por lá, tinha gigantes, homens enormes, maiores até do que Golias. Tinha um gigante e o povo também era de alta estatura. Então esses 10 homens colocaram medo no restante do povo e difamaram a terra. Porém, 2 homens, Josué e Caleb, estavam com a fé em Deus. Porque eles disseram: vamos animosamente que o Senhor vai entregar em nossas mãos.
O que aconteceu que esse caso aqui trouxe uma punição de Deus sobre estes homens e sobre a nação. A nação foi obrigada a voltar para trás. Porque eles difamaram a terra e o povo se levantou contra Moisés. Ah, por que nós não ficamos lá no Egito? Lá não tinha sepultura. E começaram a blasfemar. Pegaram em pedras também para apedrejar Moisés, Arão e os demais. E falaram assim: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Eu vou ler já, capítulo 14. Mas preste atenção que eu já vou ler. Então, irmãos, o que aconteceu com a difamação? Tirou o ânimo do povo. Veja que a maioria entra do pessimismo, de falar mal das coisas de Deus, de falar mal da promessa divina, e enfraquecendo uma multidão de gente. Apenas 2 homens de 12, só 2 homens estavam animados para entrar na terra prometida, confiando no Senhor, porque esses 2 homens, Josué e Calebe, Josué foi até o sucessor de Moisés. Josué e Calebe, eles honraram a Deus, e por eles terem honrado a Deus, Deus lhes prometeu bênção. Irmãos, quando uma coisa está difícil e você começa a murmurar, aqui o povo começaram a murmurar, reclamar. A bênção que era para Deus te dar, Deus recua. Deus recua com a bênção. Nunca vocês devem murmurar. Outra coisa que eu vou falar para vocês. Eles estavam perto de receber a bênção. Era só entrar e acabar de fazer ali a conquista. Quem daria a vitória foi Deus, porque foi o Senhor que abriu o Mar Vermelho. Foi o Senhor que trouxe as 10 pragas lá no Egito. Foi o Senhor que fez com que a rocha saísse água para eles beberem. Mas eles não guardavam isso. Sempre deixavam o quê? A dúvida e o medo entrar. Esqueciam dos benefícios antigos. Eu nunca me esqueço quando o Senhor me curou das minhas amígdalas. Às vezes eu fico rouco por causa de gripe, mas eu não tenho infecção de dor de garganta, porque o Senhor Jesus me curou definitivamente. Eu não tenho dores de garganta nenhum pouquinho. Apenas fico rouco quando essa mudança de clima aí. Então, nós estamos também perto de receber a vida eterna. Esta semana, durante 4 dias, o Senhor me falou, sendo hoje o 4º dia, sobre a queda de Babilônia. Queda de Babilônia é esse sistema, esse mundo que nós estamos vivendo, irmãos. Não esperem dias futuro muito melhor sobre a terra, porque o Senhor ele vai cumprir a sua palavra. Mas hoje, como foi a 4ª vez, eu orei ao Senhor. Falei: Senhor, é o Senhor que está falando comigo? Ou eu estou abrindo a Bíblia no mesmo lugar? Me deu uma outra palavra, Senhor. Então Deus me deu um salmo. Um salmo, é o Salmo 75, aonde ele vem falando o que ele vai fazer com os ímpios, que nem do norte, nem do sul, nem do oriente, nem do ocidente vem a exaltação. E ali eu entendi Deus falando o que ele vai fazer. Que ele vai acabar, que ele vai arrasar com Babilônia, como fez com a Babilônia mesmo. Aquela Babilônia antiga. A Babilônia hoje moderna e mística é o mundo com seu sistema. Apocalipse 17, Apocalipse 18 e Apocalipse 19, o título é Queda de Babilônia, Queda de Babilônia, Queda de Babilônia. Vocês vão ler e vão entender que é o sistema. Sistema religioso, sistema financeiro e sistema político. Exército, política. O Senhor Deus vai acabar com isso. E o Senhor Deus está preparando algo aí que vai ser o último momento do reinado da terra. Então nós estamos próximo da vida eterna. Próximo de alcançar a vida eterna. Nós estamos perto, irmãos, do arrebatamento.
E o diabo vai levantar um monte de difamadores para desanimar certos irmãos a obedecer a palavra. Porque quem nos dá a vitória, irmãos, é Deus. Nós vamos armados, mas quem vai dar a vitória é Deus. Então o inimigo vai levantar muita gente que está espiando aí a terra, não é? Para difamar, porque vem dias um pouco difíceis aí por aí. Mas quem nos dá a vitória, quem faz nós romper no meio do fogo, no meio da água, é o Senhor. Pois ele diz em Isaías 43, quando passares pelas águas, não te submergirá, porque eu passarei contigo. Quando passares pelo fogo, não te queimará, porque eu estarei contigo. É a palavra do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. E nós, irmãos, nós temos observado que muitas pessoas estão ficando desanimadas para continuar a sua vida em Cristo Jesus. Por causa de palavras que ouve, falsos profetas, falsos pregadores. E isso está incentivando muita gente a não continuar. Só que o perigo é certo. O Senhor, por causa destes homens e por causa do povo que se levantaram, nós vamos ler já já. O Senhor disse que eles não iriam entrar na terra prometida. Todos aquela geração. Só os filhos deles. Porque eles reclamaram, dizendo que os filhos dele foram trazidos ali para ser entregue na mão do inimigo. Aí o Senhor disse para eles que já que vocês pensaram isso, né? Vocês todos vão voltar. Vão vagar 40 anos de volta para o deserto, até vocês morrerem todos, porque nenhum de vocês vão entrar. Só os filhos de vocês vão entrar. E Deus assim fez. Que Deus não brinca, irmão. Murmuração é uma coisa perigosa. Porque a palavra ela tem poder. Se Deus sondar que você falou de dentro do seu coração, murmurou, irmão, ele pode te dar um pago muito ruim. Então nós vamos ler um pouquinho o capítulo 14. Então levantou-se toda a congregação e alçaram a sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhe disse: ah, se morrêssemos na terra do Egito, ou ah, se morrêssemos nesse deserto. Olha só, se morrêssemos nesse deserto, foi o que Deus fez para eles. Ah, é? Ah, se morrêssemos no deserto? Então vocês vão morrer tudo no deserto. Olha só. E por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos a espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E dizia uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Vamos dar uma parada aqui. Aqui está o perigo. Escolher outro guia, escolher outro dirigente, escolher outro pastor. Vamos derrubar esse e botar esse, porque esse aí está fazendo coisa, está falando coisa que não está dando para a gente seguir. Isso já aconteceu em nossos dias, irmãos. Certa vez me chamaram para fazer um estudo numa igreja da Assembleia de Deus, no Rio de Janeiro. Era um estudo. O pastor não estava. Eu vou dizer por que ele não estava. E o título era Ungidos do Senhor. Tinha uma faixa muito grande. Era isso mesmo, Ungidos do Senhor. E ali Deus me deu uma revelação profunda. E Deus começou a me usar profeticamente. Enquanto eu pregava, eu falava dos problemas que estavam acontecendo ali. Eu dizia: irmãos, quando Deus unge, ungido é uma pessoa capacitado, não é uma pessoa escolhida, uma pessoa que fala versículo bíblico, que grava versículo. Não, isso aí não é ungido. Ungido é uma pessoa com autoridade e poder e sabe ensinar e orientar. Ungido. Aí comecei. Quantas pessoas acham que o volante está fora do lugar de um carro, aí quer botar o pneu no lugar do volante, pegar o volante e colocar no lugar do pneu? Ou então pegar os cavalos, colocar atrás da carroça e fazer a carroça puxar os cavalos? Aí comecei. Quantos irmãos que Deus chamou para evangelista, chamou para... Aí comecei a falar nos dons espirituais, né, da dom de revelação, e comecei a falar. E quer ficar no lugar do pastor sem ser ungido pelo Senhor. A Bíblia diz que o pastor tem primeiramente ser manso, apto das Escrituras. Aí comecei a falar.
Quando Deus coloca um pastor no lugar, aquele homem é ungido e não toque no ungido do Senhor. E o pastor não estava lá porque tinha um grupo querendo tirar o pastor da igreja. O pastor não estava presente, porque o pastor estava sendo escorraçado, jogado fora. Mas Deus me usou poderosamente. Eu falei muita coisa que eu não me lembro. Que nós gravamos, mas eu não sei se foi gravado. Irmão, foi um estudo muito maravilhoso, porque eu expliquei o que é ungido. Aí eu falei sobre a unção dos reis, unção de profeta, unção geral, que todo mundo tem ungido para fazer outras coisas, unção de pastor. A unção, irmãos, é uma capacidade dada pelo Senhor. O Espírito Santo vem, entra na pessoa e traz aquela capacidade de pastorear. Como alguém é ungido para ser doutor das Escrituras, ungido para evangelizar, ele tem unção, ele tem poder, ele evangeliza com graça. Quando é ungido, é ungido. Uma coisa é a pessoa querer fazer sem ser ungido. Aí comecei ali. E Deus, irmãos, repreendeu isso aqui, sentimento. Levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Uns jovens, e eu estava sendo perseguido na igreja que estava na casa da irmã Miriam. Um indivíduo lá, que foi um conhecido nosso, quis tomar o reino. Eu peguei e deixei. Toma, fica aí para você. Aí os irmãos começaram a achar que ele era muito assim, muito eloquente. Aí começou aquela choradeira dele, ele chorava demais e repetia as mesmas coisas, não tinha unção. Porque é assim, irmão, quando a pessoa não tem unção, ele tem um gás. Quando o gás acaba, acabou. Unção é outra coisa, Deus te revela. Unção é algo diferente, muito diferente. É uma autoridade que a pessoa precisa primeiro ser batizado com o Espírito Santo para receber. Ungido sem ser batizado com o Espírito Santo, não acredito. É muito diferente. Unção é algo completamente diferente. Irmão, no outro dia... um rapaz estava ali, começou a se alegrar e falou assim, varão, glória a Deus, irmão, glória a Deus. Porque um grupo ali não era a favor do outro grupo, que queria tirar o pastor. E então, irmãos, com essas palavras, Deus ali desfez na hora o poder das trevas. Eu não estava sabendo nada. Eu não estava sabendo de nada. Mas o rapaz também me entregou uma revelação, irmãos. Deus mandou te falar uma coisa. Deus estava presente naquele lugar, irmãos. Que coisa tremenda. Olha, irmão, aquele que está lá, você não faça nada, só olha. Você vai ver a queda dele. Olha, ele não sabia de nada. Um povo de outro lugar, bem distante. Aquele que se levantou, você só olhe, fique quieto. Faça nada. Você vai ver a queda dele. Foi glória a Deus. Glória, eu sabia. A palavra que ele falou para mim foi exatamente. Depois eu tive um sonho, né? Eu tive um sonho que eu estava em cima de uma montanha. Eu tinha tanta arma poderosa. Eu tinha arma raio laser, que naquela época nem estava existindo ainda. Mas eu tinha canhões enormes, estava coberto. Eu não estava nem usando. E eu estava com outro canhão antiaéreo que nós usávamos. Eu não usei, mas usávamos no quartel, né? Então, canhão antiaéreo. Eu estava atirando contra alienígenas, esses discos voadores que dizem que aparecem aí. E tinha, então, uma árvore seca gigante que vinha lá do pé da montanha. E estava atrapalhando a minha visão. Então, eu mirei nela e destruí aquela árvore e continuei. Eu nem usava as armas poderosas que eu tinha. Somente aquela já dava para resolver. Irmãos, foi tudo certinho. No outro dia, quando nós saímos lá da igreja, e no outro dia recebi uma ligação. Pastor, o senhor não sabe o que estava acontecendo aqui. Deus te usou poderosamente. Falei, o que foi? Tinha um grupo aqui querendo tirar o pastor à força, mas estava uma coisa muito ruim aqui. A igreja estava dividida. E Deus trouxe o irmão aqui, acabou. Os irmãos foram pedir perdão ao pastor. O grupo que estava contra o pastor se reuniram. Aquilo foi humildade. Que humildade. Foram e pediram perdão. Porque Deus nos usou, irmão, de uma tal maneira, porque eu expliquei o que é ungido, o que é ser um pastor, um evangelista, ser um diácono, ser um presbítero. A pessoa recebe. Na nossa igreja lá, está consagrado, né? Nós consagramos um evangelista, irmão Edson, mais um evangelista, porque tem o irmão Márcio. Consagramos a diácono o irmão Valderlei,
O irmão Valderlei, ele age tudo na igreja. E ele e a esposa dele são responsáveis para atender às necessidades das pessoas. Porque às vezes lá a gente recebe bolsa de compra, essas cesta básica, né? Lá a gente recebe muitas coisas. Então eu falei para ele, olha, irmão, fica responsável você e sua esposa. Aí orientamos, porque eles têm o jeito, eles têm o dom. Deus deu a eles esse dom essa administração. E o nosso irmão Ricardo também. É um outro diácono, ótimo. É ele que me manda as minhas bênçãos, né? A minha parte, né? Está sempre lá, está pagando agora a conta de luz, deixei para ele pagar. Resolve um monte de coisa, o irmão é uma bênção. Um bom administrador, então você reconhece. Agora aqui, eles queriam levantar um capitão, como aconteceu nessa igreja da Assembleia. Mas Deus desfez todo o mal, dando a entender que é de grande responsabilidade alguém estar à frente de uma obra. Hoje nós temos visto várias pessoas que constroem um galpãozinho, um lugarzinho, e já se coloca como pastor, sem ser ungido, sem ser chamado. Vai pagar um grande preço, um alto preço. Ele vai dizer, Senhor, mas eu preguei lá, eu fiz isso, eu montei, eu comprei até as coisas com o meu dinheiro. E o Senhor vai dizer para ele, quem mandou você fazer? Eu te revelei, eu te capacitei. Não fui eu, você que se fez. Porque muitos vão dizer isso naquele dia, Senhor, em teu nome não expulsamos os demônios, em teu nome não profetizamos, não fizemos maravilha. E o Senhor diz que vai dizer abertamente, apartai-vos de mim, vós que praticais, que eu nunca vos conheci. Aqui então começaram, levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Geralmente quando alguém quer um outro líder, é porque quer a porta larga, sabe? Quer praticar outras coisas, quer uma pessoa mais moderna, com ideias modernas, que, sabe, abre mão de um monte de coisas erradas. As igrejas hoje, vocês não acompanham isso, vocês são muito novos, né? Eu, além de estar muito tempo já servindo ao Senhor, eu acompanho. As igrejas hoje, cujos os pastores, maioria de pastores são filhos de antigos pastores e avós, que foram pastores. Eles entraram e modernizaram. São os novos capitães das igrejas. Por isso que as igrejas estão profanadas, cheias de porcaria, para dar para o povo, e o povo também não conhece a palavra, recebe e vai comendo. Só que, irmão, não é qualquer palavra que transforma. Não é qualquer um que leva a pessoa ao verdadeiro conhecimento. Porque o homem de Deus, primeiramente, ele tem que ser exemplo. E não tinha mais ninguém aqui nessa turma como Moisés. A Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso da terra. No entanto, teve um momento que ele não aguentou de tanta pressão por causa do povo. Então vamos ler um pouquinho mais. Levantemos um capitão e voltemos para o Egito. E diziam uns aos outros, levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Então Moisés e Arão caíram, sobre os seus rostos. Ou seja, ficaram assim, sem graça, entristecidos. Perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel. E Josué, um dos que foram ver a terra, filho de Num, e Caleb, o outro, eram 12, viu, irmãos? Só esses dois. Filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram os seus vestidos, em protesto contra o povo e contra aqueles 10 que difamaram. Eles rasgaram o vestido e disseram, olha o que eles falaram. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo desta terra, porquanto são eles o nosso pão. Olha a fé desses homens. Retirou-se deles o seu amparo e o Senhor é conosco. Não os temais. Olha a palavra firme dos dois varões. Então disse toda a congregação que os apedrejassem. Olha o que aconteceu quando, depois que Josué e Caleb falaram, o povo continuaram com o coração endurecido. Então disse toda a congregação que os apedrejassem com pedras, porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação e a todos os filhos de Israel. E disse o Senhor a Moisés, até quando me provocará este povo? E até quando me não crerão por todos os sinais que fiz no meio deles? Com pestilência o ferirei e o rejeitarei,
e farei de ti povo maior e mais forte do que este. Olha o que Moisés disse. E disse Moisés ao Senhor, assim os egípcios o ouvirão, porquanto com a tua força fizeste subir este povo do meio deles. E o dirão aos moradores desta terra que ouviram que tu, ó Senhor, estás no meio deste povo, que de cara a cara, ó Senhor, lhes aparece, que tua nuvem está sobre eles, e que vais adiante deles em uma coluna de nuvem de dia, em uma coluna de fogo de noite. E se matares este povo como um só homem, as gentes, as nações, pois que ouviram a tua fama, falarão dizendo, porquanto o Senhor não podia pôr esse povo na terra que eles tinham jurado, por isso os matou no deserto. Olha o que Moisés falou para Deus. Vou dar uma paradinha aqui no versículo 16. O Senhor falou para Moisés, olha, eu vou matar esse povo com pestilência, eu vou acabar com esse povo. O Senhor queria matar naquela hora. Aí Moisés disse, assim não, Senhor. As nações, os povos que ouviram o que o Senhor fez, as maravilhas que o Senhor fez, o que eles vão dizer? Vão dizer que o Senhor não conseguiu colocar o povo na terra prometida, por isso que matou o povo aqui. Olha, Moisés interveio, porque Deus ficou furioso por causa da incredulidade do povo, porque eles espalharam pedra para apedrejar Moisés, para matar os que estavam do lado de Moisés. O povo era duro, o povo não era fácil não. O povo judeu é um povo duro. Versículo 17. Agora, pois, rogo-te, Moisés continuou falando, que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo, o Senhor é longânimo e grande em beneficência, que perdoa a iniquidade e a transgressão, que ao culpado não tem por inocente, e visita a iniquidade dos pais sobre os filhos até a 3ª e 4ª geração. Irmãos, Deus visita a iniquidade dos pais até a 3ª e 4ª geração, porque filhos continuam seguindo o exemplo dos pais. Pais que ensinam os filhos coisas erradas, os filhos vão sendo amaldiçoados também. Então a coisa vai longe, vai passando de família, até que ali algum dos filhos toma a decisão de temer a Deus, aí a maldição cessa, né? Ou então quando chega na 4ª geração pela promessa de Deus. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua benignidade, e como também perdoaste a este povo desde a terra do Egito até aqui. E disse o Senhor, conforme a tua palavra lhe perdoei. Ó, Moisés intercedeu pelo povo e Deus aceitou a oração de Moisés. Então o Senhor Deus perdoou o povo, mas veja bem, ele perdoou porque ele queria matar o povo. O perdão foi que ele queria matar o povo, então ele perdoou para não matar. Agora vamos ver o que Deus fez. Porém, tão certamente, Deus falando, como eu vivo, e como a glória do Senhor encherá toda a terra, todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram essas 10 vezes, e não obedeceram a minha voz, não verão a terra que a seus pais jurei, e até nenhum daqueles que me provocaram haverá. Porém o meu servo Calebe, porquanto nele houve outro espírito, perseverou em seguir-me. Eu o levarei à terra em que entrou, e a sua semente a possuirá em herança. Ora, os amalequitas e os cananeus habitavam no vale. Tornai-vos amanhã e caminhai para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Olha o que Deus determinou. Deus determinou que eles voltassem para o deserto. Eles voltassem, que nenhum daqueles iam ver a terra prometida. Somente Josué e Calebe, que não falaram mal da terra, porque a terra foi Deus. Irmãos, o inimigo pode estar atacando, mas se Deus faz uma promessa, vai te dar uma bênção, você não tem que ficar murmurando, dizendo, essa coisa não presta, não vem de Deus, não. Não fala não, cuidado. Cuidado que aí ela não vem mesmo e Deus vai te dar outra coisa ruim. Agradeça sempre ao Senhor, porque Deus, Ele dá as coisas na medida e é bênção. Tinha sim gigantes na terra, mas Deus queria dar a vitória. Tinha gigante na terra. Você vai comprar a terra para plantar. Está cheio de espinho, mas a terra é boa. Deus vai te ajudar a tirar os espinhos, tirar as árvores que dão espinho. Não murmura não, agradeça a Deus. Tem água perto, né? Então, vamos continuar um pouquinho mais. Versículo 26. Depois falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo,
Até quando sofrerei esta má congregação? Quer dizer, até quando eu vou suportar? Que murmura contra mim. Olha, irmão, a murmuração é um perigo muito grande. Paulo fala sobre ela, lá em 1 Coríntios capítulo 10. 1 Coríntios capítulo 10, Paulo fala sobre do povo que murmuraram e caíram muita gente. Vamos lá. Tendo ouvido as murmurações dos filhos de Israel com que murmuraram contra mim, diz-lhes assim, como eu vivo, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairão vossos cadáveres, como também todos os que de vós foram contados segundo toda a vossa conta. De 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmuraram. Murmuraste. Não entrareis na terra, pela qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela. Salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Só esses dois. Mas os vossos filhos, de que dizeis, por presa serão, meterei nela, quer dizer, na terra prometida. E eles saberão da terra que vós desprezastes. Porém, quanto a vós, os vossos cadáveres cairão neste deserto. Olha o que Deus determinou. Iam morrer todos aqueles homens da idade de 20 anos para cima, iriam morrer no deserto. Os de 19 anos para baixo, iriam voltar para entrar na terra prometida. 20 anos para cima, ia morrer todo mundo ali no deserto. Então Deus determinou para cada dia, 1 ano, 40 anos. Vamos lá. 33. E vossos filhos pastorearão neste deserto 40 anos, e levarão sobre si as vossas iniquidades, até que os vossos cadáveres se consumam neste deserto. Segundo o número dos dias em que espiaste esta terra, 40 dias, cada dia representado 1 ano, levareis sobre vós as vossas iniquidades, 40 anos, e conhecereis o meu afastamento. Quer dizer, Deus ia se afastar deles. Vamos lá, está terminando. Eu, o Senhor, falei, e assim farei a toda esta má congregação que se levantou contra mim neste deserto, se consumirão e aí falecerão. E os homens que Moisés mandara a espiar a terra e que, voltando, fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra, aqueles mesmos homens que infamaram a terra, 10 homens, morreram de praga perante o Senhor. Deus matou na mesma hora. Veio uma praga e pegou neles, os 10. Irmãos, a falta de fé pode levar a pessoa a murmurar, a falar mal, sabe, a falar coisas contra o Senhor. Deus se agrada de pessoas que têm fé que mesmo não esteja vendo a bênção, mas acredita que está na mão de Deus e que Deus é que vai dar a vitória. Deus se agrada de pessoas assim. Pessoas que não murmurem, não fiquem reclamando, porque, irmãos, na palavra de Deus, realmente, nos ensina que Deus é muito maravilhoso, Ele é muito bom, mas se você duvidar dele, causa um mal no Senhor tão grande que Ele pode determinar você voltar para trás. Se Ele determinar, você não consegue ir para frente. Vocês podem ler o texto depois, que eles tentaram entrar na terra prometida e foram derrotados. Moisés disse assim, não ide, porque o Senhor não dará vitória, não vai fazer vocês prosperar. Mas eles insistiram e foram. E aí, irmãos, desceram derrotados, caíram alguns mortos. Veja bem aí no livro de 1 Coríntios. E não murmureis, olha aqui, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. O que quer dizer isso? Quer dizer, irmão, para nós vigiarmos, porque está perto de terminar o fim desses séculos dos homens, para nós não duvidarmos, não reclamarmos, porque a palavra de Deus diz, através de Pedro, que nos últimos dias apareceriam homens murmuradores, dizendo, onde está a sua vinda? Desde que os pais pereceram, até hoje tudo se mantém aí. Ter muito cuidado com esse tipo de povo, sabe, irmãos? Porque a murmuração é a pessoa quando fica reclamando. Não dá graça por tudo. A Bíblia diz, em tudo dá graça. Em tudo dá graça.
Se eu, por exemplo, me machuquei hoje, já vou vir para aqui, vou ficar falando da minha ferida, do meu machucado, o culto todo. Eu estou reclamando, eu estou murmurando. Essa questão de levantar um capitão não é só levantar uma outra pessoa, não, é levantar ideias. Levantar pensamento fora da palavra de Deus para realizar a obra do seu jeito. Como alguns que congregaram conosco, não estão aqui, estão andando até de bermuda. Os irmãos sabem, os irmãos que veem aí pelo, não é? Eles expõem aí. Andava de camisa assim, agora de camiseta. Porque estão com um evangelho mais aprimorado. Levantaram o quê? Um capitão. E eu, sabe o que eu cumpro, irmãos? Eu cumpro o que está escrito lá na Epístola de João. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não recebais em casa e não saudeis, porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. E tem irmãos que não conseguem cumprir essa palavra. Ele quer continuar realmente, né, achando que está tudo em paz. Eu não. Eu corto mesmo, porque eu cumpro a palavra. E outra palavra, apartai de todo irmão que andar desordenadamente para que se envergonhe. Porque é uma contaminação, são gente que contaminam. Com novas ideias, levantaram um capitão, levantaram o ideal, levantaram uma nova mente, uma nova mentalidade, fora das escrituras, e dizendo que está com a revelação. Regredindo em muitas coisas. Por isso, irmãos, nós, na verdade, nesses últimos dias, devemos vigiar. Porque o inimigo vai fazer de tudo para enfraquecer a fé de vocês. A vossa fé. Porque a fé dos irmãos é uma coisa rica. É uma arma poderosa. A fé dos irmãos é algo precioso. A Bíblia diz que pela fé os antigos alcançaram o testemunho. Josué e Caleb alcançaram a vitória. Eles viram a terra que eles pisaram. O resto, aqueles 10 homens morreram na hora. E os outros que falaram, levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Deus trouxe aflição sobre eles. Porque eles desprezaram a Deus, esqueceram das maravilhas do deserto, lá no Egito, o que Deus fez. A maravilha que Deus fez. Tem pessoas que esquecem das coisas que Deus fez e começa com novas ideias, levantando um capitão. O capitão, muitas vezes, é levantado dentro do coração. Hein? Ah, não acredito assim, eu não vejo assim. A pessoa começa a não ver mais assim, porque a sua visão espiritual já está se apagando, porque o Espírito Santo está se afastando. E discute e briga para provar que está certo. Viram o que eles fizeram aqui? Pegaram pedra para matar. Pegaram em pedra para matar Moisés e os outros. E hoje, irmão, quando as pessoas querem levantar um outro capitão, eles partem para violência. Violência verbal, violência física, violência política, leva até para a justiça. Mas nós, irmãos, nesses últimos dias, vamos manter a nossa fé. Perto, nós estamos perto, irmão. Perto de entrar na terra prometida, aleluia. Está faltando pouco para nós entrarmos na terra prometida. Não deixa ninguém roubar a tua fé. O ladrão está aí. Ele é ladrão. Tem gente que diz que não, que Jesus estava apenas fazendo uma comparação. O diabo é ladrão, ele é mentiroso e ele é ladrão. Ele rouba a tua fé, ele rouba a tua graça, ele rouba a tua paciência, ele rouba a tua mansidão, ele rouba a tua humildade. Ele sabe as estratégias que ele usa para tirar isso de você. Aleluia! Oh, glória a Deus! Mas não deixe, irmão. Creia, mantenha a sua fé. Jesus está voltando. A terra prometida está próxima de nós, aleluia. Está perto, irmãos. O Senhor tem me falado 4 dias seguidos, a queda de Babilônia. Deus vai destruir Babilônia. O Senhor está preparando o cenário. Irmãos, vocês não estão entendendo. Deus está preparando o mundo para a desgraça. Deus está preparando o mundo para a queda. O povo de Israel não sabia que Deus ia derrotar aqueles gigantes, aquele povo de grande estatura, aqueles amorreus e outros que estavam ali tomando conta daquela terra, pois a terra é do Senhor, Ele dá a quem Ele quer. O diabo disse para Jesus, mentirosamente, porque ele é mentiroso, tudo isso me foi dado e eu dou a quem eu quero. Quem é que dá isso, que faz isso? É Deus e não o diabo. Pois está escrito que o Senhor governa sobre o reino dos homens
e constitui para dominar aí a quem ele quer e não quem o diabo quer. Como é que pode ser isso? Não pode, uma escritura não pode contradizer a outra. O diabo disse, a mim foi entregue, eu dou a quem quero. Isso é mentira dele. Deus entrega, sim, certos domínios, certas maldições aí na mão de Satanás e seus demônios. Mas quem está no controle, quem aprova isso ou aquilo, é o Senhor. Pois ele disse através do Senhor Jesus, porque Jesus recebeu as instruções. Não caia um pássaro no laço do passarinheiro sem a vontade do Pai que está no céu. Então como que o diabo dá quem ele quer? Se até um passarinho para ser preso tem que ter a vontade do Pai. Quem ele quer coisa nenhuma. Quando ele quis destruir a Jó, Deus determinou, ó, não toca nele. Depois, ó, toca nele, mas não tira a sua vida. Pronto. E o Satanás não conseguiu nada com Jó. Porque Jó manteve a sua fé. Irmãos, mantenha a fé. Eu tenho certeza que Deus me revelou sobre Babilônia esses 4 dias. Deus está me falando sobre a queda de Babilônia, a queda de Babilônia, a queda de Babilônia, que Deus vai destruir a Babilônia. Essa Babilônia aí, irmãos, já está quase caindo, é uma casa velha. Não pense que a estrutura do mundo está firme, que as nações estão trabalhando, que está ficando melhor, e não está ficando nada melhor, irmão. A Bíblia diz que as nações trabalharão para o fogo. Está escrito isso. As nações trabalham para o fogo, para a destruição. O que eles estão fazendo é para uma grande destruição. Não se engane. Babilônia vai ser destruída. Esse mundo, Deus vai tirar, irmão, essa capa que está aí. Diz a Bíblia, naquele dia o Senhor tirará a máscara com que todas as nações andam mascarados. Sabe por quê? Tem muita coisa oculta que vocês não sabem. Tem muita coisa oculta aí no meio das nações, no meio das religiões, no meio do comércio que vocês não sabem. Tem comércio aí que é satânico, irmãos. Tem coisa no meio dos homens que governam que é satânico. E tem religiões satânicas. Então, irmãos, essa é a Babilônia. Com esses 3 poderes, religião, comércio e a política. São 3 poderes que já estão podres. E o Senhor está falando que vai destruir. Vai destruir. Está perto de destruir. Então, a nossa meta, a nossa esperança é a vinda de Jesus. Como tem aquele hino. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raia. Oh, glória a Deus, aleluia. Irmão, mantenha sua fé. Viva, trabalhe, costure, capine, plantem, mas não ponha o coração nas coisas. Porque em breve Jesus vem e você não deve ficar aí na grande tribulação. Se prepare para encontrar com o Senhor. Como está escrito, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Amém, irmãos? Amém. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Espero que alguma coisa os irmãos tenham sim captado. O essencial da história é não murmurar e não levantar capitão. Não querer interpretar, não querer... pode sim ler, Deus te dá uma revelação, mas não querer, mudar o que Deus tem dado para todos nós.